Vamos lá, gente. Vamos continuar a nossa leitura. Mais um episódio dessa leitura fantástica que é do livro A Mulher de 30 Anos, do Honoré de Balzac. Um excelente escritor que traz aqui, nos traz noções da alma feminina, escrita por um homem, e principalmente esmiuça, tem um trabalho bastante interessante é, da psique feminina, e a gente precisa localizar isso aqui nesse livro. Você tem que imaginar que este livro aqui foi escrito ali por volta do reinado de Napoleão. Então, só para você ter uma ideia, tá bom? Vamos lá então? Ó, nós paramos a última vez, eu estou lendo a segunda parte aqui já do livro, segunda parte, que chama-se Sofrimentos Desconhecidos, onde ela, a nossa heroína, Júlia, vai se estabelecer numa espécie de sítio, de chácara, longe, um lugar tido assim como melancólico, meio chato até, e lá ela vai sofrer as dores, digamos que dores de amores, porque perdeu o amado, embora seja casada, mas perdeu uma pessoa que ela tinha bastante afeição. Tá legal? Vamos lá? Então aqui um padre aproximou-se dela lá na casa dela para conversar. Enfim, você viu no episódio passado. Agora vamos continuando aqui. Numa outra oportunidade, 2 dias depois, voltou. O mesmo padre voltou e a acolhida da marquesa provou-lhe que sua visita era desejada, porque ele escutava bem ela e mais, ele se identificava com a dor da nossa marquesa, a Júlia. Então, senhora marquesa, disse o velho, pensou um pouco na infinidade dos sofrimentos humanos, ergueu os olhos para o céu, viu nele essa imensidão de mundos que, diminuindo a nossa importância, esmagando as nossas vaidades, torna menores as nossas dores, ele tocou na ferida. Não, senhor, disse ela, as leis sociais pesam-me demasiado sobre o coração e dilaceram muito para que eu possa elevar-me ao céu. Mas as leis talvez não sejam tão cruéis como os costumes da sociedade. Ó, a sociedade! Nós devemos, senhora, obedecer a uns e a outros. A lei é a palavra e os costumes são as ações da sociedade. Olha que interessante, né? Que sacada. A lei é a palavra. Então a palavra é a lei. E os costumes são as ações da sociedade. O que a sociedade faz, de fato. Obedecer à sociedade tornou a marquesa, deixando escapar um gesto de horror. Ora, senhor, todos os nossos males provêm disso. Deus não ditou uma única lei de infelicidade, mas os homens, reunindo-se, falsearam sua obra. Nós, as mulheres, somos mais maltratadas pela civilização do que pela natureza. A natureza nos impõe penas físicas que os homens não suavizaram. E a civilização desenvolveu sentimentos que eles burlam incessantemente. A natureza sufoca os seres frágeis. Os senhores os condenam a viver para os abandonar a uma constante desdita. O casamento, a instituição sobre a qual se apoia hoje a sociedade, só a nós faz sentir todo o seu peso. Para o homem, a liberdade. Para a mulher, deveres. Devemos consagrar aos homens toda a nossa vida. Eles nos consagram apenas raros instantes. Ó, ao Senhor posso confiar tudo. Pois bem, veja que interessante a análise dela, no sofrimento dela, evidentemente, sobre os deveres que a mulher tem dentro do casamento e que sufocam essa mulher. Veja que essa mulher aqui é dos, digamos ali, 1800, né? Século XVIII, então, né?
vindo aqui já para o século XIX. Pois bem, daí nasceram... Aqui, ó. Pois bem, o casamento tal como hoje se pratica, note bem, parece-me ser uma prostituição legal. Olha que interessante. Daí nasceram meus sofrimentos. Mas entre tantas criaturas infelizes, irremediavelmente consorciadas, só eu devo guardar silêncio. Só eu sou a autora do mal, porque quis meu casamento. Calou-se e verteu lágrimas amargas. Nessa profunda miséria, no meio desse oceano de dor, prosseguiu depois, eu tinha encontrado alguns saibros onde apoiava os pés, onde sofria à vontade. Um furacão levou tudo. Agora estou só, desamparada, fraca, à mercê das tempestades. Este saibro, onde ela apoiava os pés, ou estes saibros, onde ela apoiava os pés, eram naturalmente os sentimentos que aquele cidadão inglês tinha por ela e ela também retribuía. Então ela vivia isso, digamos que isso lhe trazia um certo frescor para a vida. Nunca somos fracos quando Deus está conosco, disse o padre. De resto, se a senhora não tem afeições a satisfazer no mundo, não terá deveres a cumprir? Sempre os deveres, exclamou ela com uma espécie de impaciência. Mas onde estão, para mim, os sentimentos que nos dão força para os cumprir? Senhor, nada de nada, ou nada por nada, é uma das leis mais justas da natureza, quer moral, quer física. Como pretender que as árvores produzam folhas sem a seiva que as faz nascer? A alma também tem sua seiva. Em mim, a seiva secou na fonte. Traduzindo em miúdos, onde é que eu encontro motivação para os meus deveres? Incluindo os conjugais, né? Não, e inclusive de mãe, né? Não lhe falarei dos sentimentos religiosos que geram a resignação, disse o cura, disse o padre. Mas a maternidade, senhora, não será alto, disse a marquesa. Com o senhor serei verdadeira. Sim, não poderei sê-lo doravante com mais ninguém. Estou condenada à falsidade. Isto é, por conta da sociedade machista da época, ela é obrigada a falsear assim, né, para dizer que está tudo bem. Mas para ele, ela está dizendo, ela pode contar a verdade. A sociedade exige mentiras contínuas e, sob pena de opróbrio, nos ordena obedecer às suas convenções. Existem duas espécies de maternidade, senhor. Só retornando, hoje mesmo, não é? 2022. Se você observar nos seus arredores, não quero dizer como você, não é? Mas se você observar com os seus arredores, vai descobrir casamentos como esses, casamentos de fachada, de sofrimento. Ela diz então, senhor, existem duas espécies de maternidade. Antigamente eu ignorava a tal distinção, hoje eu sei. Sou mãe apenas pela metade, e antes não o fosse em nada. Helena não é dele. Helena é filha dela com o Vitor. Helena não é dele. Ó, não se espante. Saint Land é o lugar lá onde ela está morando nesse momento, o sítio. Saint Land é um abismo onde sumiram muitos sentimentos falsos, donde se irradiaram luzes sinistras, onde desmoronaram os frágeis edifícios das leis antinaturais. Peraí, ela disse que... Será? Ela disse que a menina não é do pai, não é dele. Vitor, marido. Vamos em frente.
Tenho uma filha, mais nada. Sou mãe, assim o quer a lei. Mas o Senhor, Padre, que tem uma alma tão delicadamente compassiva, talvez compreenda os gritos de uma pobre mulher que não deixou penetrar em seu coração nenhum sentimento fingido. Deus me julgará, mas não creio violar suas leis cedendo aos afetos que ele pôs em minha alma. E eis o que encontrei nela. Um filho, Senhor, não é a imagem de dois seres, o fruto de dois sentimentos livremente unidos? Se ele não estiver ligado a todas as fibras do corpo, como a todas as ternuras da alma, se não lembrar amores deliciosos, o tempo, os lugares onde essas duas criaturas foram felizes, a sua linguagem cheia de musicalidade humana e os seus doces pensamentos, esse filho será uma criação frustrada. Sim, para eles, um filho deve ser uma miniatura encantadora onde se encontrem os poemas de suas duas vidas secretas. Deve oferecer-lhes uma fonte de fecundas emoções, deve ser ao mesmo tempo todo o seu passado e todo o seu futuro. A pobrezinha da minha Helena é filha de seu pai, é filha do dever e do acaso. Em mim ela só encontra o instinto da fêmea, a lei que nos impele irresistivelmente a proteger a criatura nascida de nós. Socialmente falando, sou irrepreensível. Já não sacrifiquei a ela minha vida e minha felicidade? Seus gritos ecoam nas minhas entranhas. Se ela caísse na água, eu me atiraria para salvá-la, mas não a tenho no coração. O Senhor me fez sonhar uma maternidade maior, mais completa. Eu acariciei um sonho desvanecido, a criança que os desejos conceberam antes que fosse gerada, enfim, essa deliciosa flor nascida na alma antes de nascer para a vida. Sou para Helena o que, na ordem natural, uma mãe deve ser para sua progenitura. Quando ela não precisar mais de mim, tudo estará terminado. Cessada a causa, cessarão os efeitos. Se a mulher tem o adorável privilégio de estender sua maternidade sobre toda a vida do filho, não será às irradiações de sua concepção moral que se deve atribuir essa divina persistência do sentimento? Se a criança não teve a alma da mãe como primeiro invólucro, a maternidade cessa nesta, como cessa nos animais. Traduzindo aqui, ela está dizendo que essa criança foi feita sem os requintes que, na concepção dela, né, deveria ter assim, aqueles requintes de alma, de sentimento, de romantismo, de duas almas que se juntam e formam uma terceira, assim, porque ela e o marido são tão separados e a criança veio por conta de de um encontro entre os dois, mas não significa que seja, portanto, filho dos dois, nesse sentido assim mais esotérico. À medida que minha filha cresce, meu coração se retrai. Os sacrifícios que fiz por Helena separaram-me dela, ao passo que para outro filho meu coração teria sido inesgotável. Para esse outro nada seria sacrifício, tudo seria prazer. Neste ponto, Senhor, a razão, a religião, tudo em mim é importante contra os meus sentimentos. Fará mal em querer morrer a mulher que não é mãe nem esposa e que, por infelicidade sua,
entreviu o amor em sua beleza infinita e a maternidade na sua aventura sem limites? Que será dela? Isto é, todo o sonho dela do casamento romântico, daquela ideia, né, de entrega total dos dois seres vivendo em união, e daí nascer uma criança e isso tudo virar aquele sonho inicial, tudo isso não existiu na vida dela. Que será dela? Eu lhe direi o que ela sente. 100 vezes durante o dia, 100 vezes durante a noite, um arrepio abala meu cérebro, o coração e o corpo quando alguma recordação fracamente combatida reaviva em mim as imagens de uma felicidade que suponho maior do que é. Essas fantasias cruéis debilitam minhas faculdades. Eu me pergunto, que teria sido a minha vida se... Júlia esconde o rosto nas mãos e desatou a chorar. Eis o âmago do meu coração, tornou. Um filho dele me teria feito aceitar as maiores desgraças. Aqui dele, gente, tá no itálico, sabe? Talvez querendo dizer um filho dele daquele outro homem, pelo qual ela se provavelmente estaria apaixonada. E não do marido. Mas vamos lá, vamos continuando. Deus, que morreu sob o peso de todos os pecados do mundo, me perdoará esse pensamento mortal para mim. Mas o mundo, eu sei que é implacável, para ele as minhas palavras são blasfêmias. Insulto todas as suas leis. Eu desejaria fazer guerra a este mundo para lhe renovar e destruir as leis e os usos. Não me feriu ele em todas as minhas ideias, em todas as minhas fibras, em todos os meus sentimentos, em todos os meus desejos, em todas as minhas esperanças, no futuro, no presente, no passado? Para mim, o dia é cheio de trevas, o pensamento um gládio. Meu coração é uma chaga, minha filha é uma negação. Sim, quando Helena me fala, queria ouvir-lhe uma outra voz. Quando me fita, queria que tivesse outros olhos. Ela está aí para me atestar tudo o que deveria ser e que não é. Ela está ali para lembrar da infelicidade. Ela me é insuportável. Uau! Sorrio-lhe, tento compensá-la dos sentimentos que lhe roubo. Sofro, ó Senhor, sofro demasiado para poder viver. E passarei por ser uma mulher virtuosa, e não cometi faltas, e respeitar-me-ão. Combati o amor involuntário, ao qual não devia ceder, mas se conservei a fidelidade física, conservei acaso o coração? Esse, disse ela, apoiando a mão direita sobre o seio, somente pertenceu a uma única criatura, e a minha filha não se engana. Há olhares, uma voz, gestos de mãe cuja força modela a alma dos filhos, e a pobrezinha não sente carinho na minha mão, nem meiguice na minha voz, nem ternura nos meus olhos quando me chego a ela. Lança-me olhares acusadores que eu não sustento. Às vezes temo encontrar nela um tribunal onde serei condenada sem ser compreendida. Praza aos céus que o ódio não se erga um dia entre nós. Meu Deus, abra-me antes o túmulo. Deixe que eu expire em Saintland. Quero ir para o mundo onde encontrarei minha outra alma. Morrer, porque o inglês já está morto, onde serei completamente mãe.
Oh, perdão, senhor, estou louca. Essas coisas me sufocavam, por isso as disse. Ah, também está chorando? O senhor não me desprezará. Helena, Helena, minha filha vem! Exclamou com uma espécie de desespero, ouvindo a filha que voltava do passeio. Olha que trágica essa descrição de como ela está, a Júlia está sentindo e passando esse momento, né? A filha é o carimbo, é o testemunho da união que não deu certo. A filha é o testemunho de que ela é infeliz. Veja que interessante isso tudo. A menina entrou rindo e gritando, trazia uma borboleta que apanhara. Mas, vendo a mãe em prantos, calou-se, aproximou-se e deixou-se beijar na testa. Ela vai ser uma bela moça, disse o padre. É o retrato do pai, respondeu a marquesa, abraçando a filha com uma calorosa expressão, como para resgatar uma dívida ou para dissipar um remorso. A senhora está quente, mamãe. Vai, deixa-nos, meu anjo, respondeu a marquesa. A menina afastou-se de bom grado, sem fitar a mãe, quase feliz por fugir de um rosto triste e compreendendo já que os sentimentos que ele exprimia lhe eram contrários. O sorriso é o apanágio, a linguagem, a expressão da maternidade. A marquesa não podia sorrir. Ela corou ao olhar para o padre. Esperava mostrar-se mãe, mas nem ela nem a filha tinham sabido mentir. Com efeito, os beijos de uma mulher sincera possuem uma doçura divina que parece pôr nessa carícia uma alma, um fogo sutil que penetra o coração. Os beijos despidos dessa unção saborosa são ásperos e secos. O padre sentira a diferença, pôde sondar o abismo que existe entre a maternidade da carne e a maternidade do coração. Por isso, depois de ter lançado à marquesa um olhar inquiridor, disse: Tem razão, minha senhora. Seria melhor que estivesse morta. Ah, o senhor compreende meus sofrimentos? Bem o vejo, respondeu ela, pois que, mesmo como cristão, adivinha e aprova as funestas resoluções que eles me inspiraram. Sim, quis suicidar-me, mas faltou-me a coragem necessária para realizar meu intento. Meu corpo foi fraco quando minha alma era forte, e, quando meu corpo não mais tremia, minha alma vacilava. Ignoro o segredo desses combates e dessas alternativas. Sou, sem dúvida, bem tristemente mulher, sem persistência de vontade, forte somente para amar. Desprezo-me. À noite, quando os criados dormiam, dirigia-me corajosamente ao lago, uma vez à borda. Uma vez à borda, minha natureza frágil sentia horror à destruição. Confesso-lhe minhas fraquezas. Quando me encontrava de novo na cama, tinha vergonha de mim e readquiria coragem. Num desses momentos, tomei laudano, mas sofri e não morri. Acreditei ter ingerido todo o conteúdo do frasco e só bebi a metade. A senhora está perdida, disse o cura com gravidade, e numa voz entrecortada de lágrimas. A senhora vai voltar para o mundo e vai enganar o mundo. Procurará e encontrará nele aquilo que considera uma compensação a seus males. Mas um dia há de sofrer os tormentos de seus prazeres. Acha, exclamou ela, que irei entregar ao primeiro patife
que saiba representar a comédia de uma paixão, as derradeiras, as mais preciosas riquezas do meu coração e corromper minha vida por um momento de duvidoso prazer? Não. Minha alma será consumida por uma chama pura. Olha que interessante. Todos os homens, Senhor, têm a sensualidade de seu sexo, mas o que deles tem a alma e que por isso satisfaz a todas as exigências de nossa natureza, cuja misteriosa harmonia só vibra à pressão dos sentimentos, esse não encontramos duas vezes na existência. Está falando de amor e não de sexo. Meu futuro é horrível, bem o sei. A mulher nada é sem o amor. A beleza nada é sem o prazer. Mas a sociedade não reprovaria minha aventura se esta se apresentasse a mim? Devo à minha filha uma mãe honrada. Estou encerrada num círculo de fogo, donde não posso sair sem ignomínia. Os deveres de família, cumpridos sem recompensa, aborrecer-me-ão. Amaldiçoarei a vida, mas minha filha gozará pelo menos da aparência de ter uma mãe digna. Proporcionar-lhe-ei tesouros de virtude para compensar os tesouros de afeto que não lhe pude dar. Não desejo nem mesmo viver para desfrutar o prazer que a felicidade dos filhos dá às mães. Não acredito na felicidade. Qual será a sorte de Helena? A minha, sem dúvida. Que meios possuem as mães para assegurar às filhas que o homem a quem as entregam será um esposo de acordo com seu coração? Os senhores infamam as pobres criaturas que se vendem por alguns escudos a um homem que passa. A fome e a necessidade absolvem essas uniões efêmeras, enquanto a sociedade tolera e encoraja a união imediata, bem mais terrível, de uma moça cândida e de um homem que ela conhece há apenas 3 meses. Essa é vendida para toda a vida. Ela está falando a respeito de que a religião chancela o casamento pelo casamento. Sim, que existe um amor, mas no fundo, uma prostituição. Diz ela, né? Sim. Enquanto que a verdadeira prostituta, que faz momentos pequenos para se alimentar ou eventualmente para viver, é condenada pela igreja. É verdade que o preço é elevado, sim, não lhe permitindo nenhuma compensação às suas dores. Os senhores honram-na, mas não, o mundo calunia as mais virtuosas dentre nós. Tal é o nosso destino, visto sob suas duas faces, uma prostituição pública e a vergonha, uma prostituição secreta e a infelicidade. Isto é, a mulher fica jogada como objeto sexual. Uma é a vergonha e o outro é a infelicidade. Quanto às pobres moças sem dote, essas endoidecem, morrem. Para elas, nenhuma piedade. A beleza, a virtude não constituem valor nesse nosso bazar humano. E chamam sociedade a este antro de egoísmo, mas deserdem as mulheres, ao menos terão cumprido com isso uma lei da natureza, escolhendo suas companheiras, desposando-as conforme os ditames do seu coração. Senhora, suas palavras provam que nem o espírito religioso, nem o espírito de família a comovem. Por isso, não hesitará entre o egoísmo social que a fere e o egoísmo da criatura que a fará desejar o prazer. O padre aposta que ela vai arrumar amantes. Existirá família, senhor? Eu nego haver família numa sociedade que, por morte do pai ou da mãe,
partilha os bens e manda cada filho ir para o seu lado. A família é uma associação temporária e fortuita que a morte dissolve prontamente. Nossas leis destroem as casas, os patrimônios, a perenidade dos exemplos e das tradições. Não vejo senão escombros ao meu redor. E ela traz aqui, no diálogo dela, o que a gente às vezes vê por aí, no sentido de que quando os pais falecem, os filhos se desunem. Então o que era família fica em frangalhos. Né? A senhora só tornará a Deus quando sentir o peso de sua mão. E desejo que tenha tempo suficiente para se reconciliar com ele. A senhora procura consolo baixando os olhos para a terra, em vez de elevá-los para o céu. O filosofismo e o interesse pessoal apoderam-se de seu coração. A senhora é surda à voz da religião, como são os filhos deste século sem fé. Os prazeres do mundo só engendram sofrimentos. A senhora vai mudar de tormentos. É isso tudo. Tornarei mentirosa sua profecia, disse ela sorrindo com amargura. Serei fiel àquele que morreu por mim. A dor, respondeu ele, só é viável nas almas preparadas pela religião. Baixou respeitosamente os olhos para não deixar transparecer as dúvidas que se podiam estampar em seu olhar. A energia das queixas escapadas à marquesa tinham-no constritado. Reconhecendo o eu humano sob suas 1000 formas, desesperou de abrandar aquele coração que a dor havia secado, em vez de enternecer, e onde a semente divina não devia germinar, porque a sua voz era sufocada pelo grande e terrível clamor do egoísmo. Entretanto, agiu com constância de apóstolo, voltando várias vezes, sempre animado pela esperança de fazer retornar a Deus aquela alma tão nobre e tão orgulhosa. Mas perdeu a coragem no dia em que percebeu que a marquesa só gostava de conversar com ele porque lhe era agradável falar daquele que não mais existia. Não quis rebaixar seu ministério transigindo com uma paixão. Quer dizer, ela queria trazer o assunto da paixão dela pelo inglês que morreu, enquanto que o padre queria que ela fosse ao encontro de Deus e sufocasse uma série de coisas que tinham acontecido na vida dela para, supostamente, viver uma vida mais, na concepção dele, casta. No futuro, né? Não quis rebaixar seu ministério transigindo com uma paixão. Cessou seus colóquios e voltou gradativamente aos lugares comuns da palestra. A primavera chegou. A marquesa encontrou distrações para sua profunda tristeza, ocupando-se de suas terras, onde ordenou alguns trabalhos. No mês de outubro, deixou seu velho castelo de St. Land, onde se tornara de novo fresca e bela na ociosidade de uma dor que, de início violenta, como um disco lançado vigorosamente, terminara por amortecer na melancolia, assim como o disco para depois de oscilações gradualmente mais fracas. A melancolia compõe-se de uma série de semelhantes oscilações morais, a primeira das quais no desespero e a última no prazer. Na mocidade. Na mocidade é o crepúsculo da manhã, na velhice o da tarde. Quando a sua caleça passou pela aldeia, a marquesa recebeu o cumprimento do cura. Ela já estava saindo da aldeia, né? Porque já estava voltando. Essa caleça, ou caleça, é a carroça, né? Quando ela estava passando pela aldeia, então no sentido de sair daquele lugar ali, ela recebeu o cumprimento do cura, do padre, né? Desse papo todo aí que nós já vimos.
que voltava da igreja para o presbitério. Uma espécie eu acho que de escritório, né? Mas ao responder-lhe, ela baixou os olhos e virou a cabeça para não o ver. O padre tinha razão de sobra contra essa pobre Artemisa de Éfeso. Artemisa de Éfeso, gente, ou Artemisa, só para complementar aqui, tem uma referência, e estou na página 106. Artemisa é deusa grega identificada com a Diana da religião romana, a qual obteve de Júpiter a licença de não casar nunca. Éfeso era um dos centros principais de seu culto. Então o padre tinha razão de sobra contra essa pobre Artemisa de Éfeso. Isso é uma pessoa que se desdém do casamento, principalmente esse casamento sem amor, né? Sem nada. Enfim, pessoal, página 106, terminei a segunda parte. No próximo eu começo a terceira parte, que é aos 30 anos. Espero que você esteja gostando. Dê uma olhada aí nas playlists, tem muita coisa interessante nesse nosso canal. É isso, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.